Muito bem, gente. Então vamos lá para o nosso estudo, né? Só lembrando, né? Para a gente não perder de vista, nós estamos estudando a Bíblia toda. Começamos em Gênesis em 2017, né? Em 2017, em outubro. Estamos agora em Êxodo capítulo 19 e vamos caminhando. Isso aí, dona Ula, nós paramos no versículo 8 e 9, né? Então vamos ler o 8 e 9, o 8 e 9 para a gente fazer a ligação para o estudo de hoje. Vai, alguém pode ler? Muito bem, então nós estamos aqui, chegamos lá no Monte Sinai, estamos ali à base do Monte Sinai e acampado já o exército. Nós já falamos sobre isso. Eles vão receber aqui as palavras do Senhor, os 10 mandamentos, mas há toda uma preparação para que isso aconteça, né? Eles chegam até ali e agora então Moisés vai ouvir como o povo deve se preparar para ouvir a voz de Deus. Então nós vimos aqui no versículo 9, o Senhor já preparando o povo: eis que virei a ti numa nuvem escura, para que o povo ouça quando eu falar contigo, para que também creiam sempre em ti, né? Então nós vemos que Moisés aqui, né, está sendo preparado, e o povo também, para essa manifestação de Deus. E não era uma manifestação do tipo popular, alegre, festiva, todo mundo se alegrando. Não era esse tom a história. O Senhor disse que Ele vai se apresentar ao povo, mas numa nuvem escura. Era importante que o povo já estivesse se preparando para aquele momento, que era um momento muito especial. Uma nuvem escura. E isso causava, a gente vai ver que causava para o povo um certo temor, né? Vamos ver agora Moisés dirigindo ao povo e começando então os preparativos. Versículo 10, o que diz? Disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo que fica hoje e amanhã, levem eles as suas palavras, eles as suas terras. Isto. Então nós vemos aqui que nesse preparo eles deveriam aqui se purificar. Se purificar. E lavar as vestes tinha também este sentido, é um momento especial. Era um momento diferente, o povo não estava acostumado. Precisamos entender que era o primeiro contato de Israel como nação com Deus. Havia todo um preparo para isto. Deus estaria próximo, nós vimos aqui, por duas razões. Primeiro, para que o povo o ouvisse. Para que o povo ouça, diz o verso 9, quando eu falar contigo. O povo tinha que estar próximo para ouvir isto. Também para que o povo cresce em Moisés, para que o povo reconhecesse a autoridade de Moisés. Era um crédito que Deus estava dando a Moisés e o povo deveria prestar atenção nisso. E esse é um ponto interessante para a gente parar um pouquinho e avaliar. Nós sabemos que o homem é tão somente um instrumento nas mãos de Deus. Ninguém é nada. Diante de Deus, todos nós somos insignificantes. Somos assim diante de Deus. Sabemos que Deus também não depende em nada, absolutamente, do homem para realizar a obra dele, para realizar as suas coisas. Ele não depende de nada. Às vezes, exatamente em cima desse argumento, nós corremos o risco de desprezar os instrumentos de Deus. Uma coisa é nós entendermos, ninguém é nada. Outra coisa é nós, por conta disso, desprezarmos os instrumentos que o Senhor quer que seja respeitado.
E Moisés era um desses instrumentos. E nós vamos ver que não era somente Moisés. No decorrer da história, alguns instrumentos que Deus levantava, esperava-se que o povo respeitasse, como, não pelos instrumentos em si, mas porque Deus estava atuando através da vida dessas pessoas. Então, às vezes, nós podemos desprezar isso. Moisés era um homem que nem qualquer um do povo, um homem falho, imperfeito. Entretanto, era a vontade de Deus que o povo respeitasse as suas palavras. É isso que o Senhor diz aqui, né? Para que o povo ouça quando eu falar contigo e para que também creiam sempre em ti. Eles têm que te respeitar. Por quê? Isso era bom para o povo. Isso era saudável para o povo, respeitar Moisés. Vejam que isso, como eu disse, não é só com Moisés que se deu também com Josué. Vamos ver, para a gente só entender esse aspecto. Josué capítulo 3, versículo 7. Josué 3, verso 7. Quem chegar lá, pode ler para nós. Então disse o Senhor a Josué: hoje começarei a engrandecer perante os olhos de todo o povo, de todo Israel, para que saiba que, como fui com Moisés, assim serei contigo. Começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel. Era plano de Deus. Os instrumentos não são nada. Mas Deus, por razões, por objetivos dele, por planos dele, ele estabelece que seja assim. Vejam 4 também, versículo 14 de Josué. Naquele dia o Senhor engrandeceu a Josué na presença de todo Israel, e respeitaram todos os dias de sua vida, como haviam respeitado a Moisés. Então nós vemos aqui essa ideia presente, né? Ninguém é nada, todos nós somos insignificantes, mas Deus, em alguns momentos da história, Deus, segundo o seu próprio plano, estabelece que alguém seja ouvido e seja respeitado, não pelo instrumento em si, mas porque ele faz uso desse instrumento. Dentro da preparação ainda para esse encontro, o povo deveria, primeiro, purificar-se 2 dias antes, é o que nós vimos aqui no versículo 10. Disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo e purifica-o hoje e amanhã. Purifica-o, né? Lavem eles as suas vestes. Eles deviam andar com reserva de água, carregando em vasos, em jarros, como é que é? Bilas, não é? Sabe o que é bila? Será que é bila ou é bilha? Acho que é bila. Aqui eles faziam com couro do animal, eles carregam odres, tipo odre, vai. O odre é o nome mais conhecido. Odres com peles de animais que eles carregavam água ali dentro. Então eles carregavam líquidos, eles tinham reservas, tinham que andar no deserto. Né? Como? Também tinham que alimentar os animais. Então eles podiam não ter em abundância, mas uma reserva com certeza eles deviam ter. E para o Senhor aqui dizer, lembrando que eles tinham parado lá em Refidim, né? Cadê o mapa? Tá aí o mapa? Põe o mapa. Esse nosso mapa aí agora não tem mais. Não tem mais reclamação agora. O mapa está ali, ó. Eles tinham parado aqui, que é onde tinha muitas águas, lembram? Eles pararam que tinha ali diversas fontes de águas, né? Eles devem ter se abastecido bem, sabendo que eles iam andar pelo deserto. Então eles pararam aqui. Aqui tinha muitas fontes. Daqui eles vieram para Refidim, que também é possível que tivesse água, e aqui eles vieram para o Monte Sinai. Então eles estavam, de certa forma, abastecidos. Até porque o Senhor não ia pedir para eles lavarem as vestes se não tivesse água, né?
Então, eles tinham que se purificar. Em geral, essa purificação, né, que esses desdobramentos da purificação podem ser vistos aqui nos versículos 14 e 15, né? Pode ver lá, o 14 e o 15. Pode ler alguém. Ou seja, essa purificação que envolvia esse preparo, envolvia tanto eles lavarem as vestes, em tom de purificação, era um símbolo. Ninguém fica puro porque lava a roupa. Seria bom se fosse assim, né? Se lava as suas vestes e fica... Não é assim. Mas é um símbolo, assim como o batismo também simboliza, né? Então, lavar as vestes e se afastarem, aqui não vos cheguei à mulher. Geralmente, as purificações envolvia esse aspecto também com respeito aos homens. Às vezes, quando eles se preparavam para ir para uma guerra, no preparo espiritual deles, eles também evitavam contato com a mulher. Não sei se isso deixava eles mais irritados, sei lá o que é. Dizem que até no campo de futebol, diz que na concentração, não é isso? Segundo os técnicos, a concentração dos times envolve inclusive isso. Mas aqui não é essa questão. Aqui era uma questão espiritual. Uma questão deles como se estivessem se consagrando, se preservando para o trabalho que eles tinham, para a obra que eles tinham diante deles, ou para aquilo que eles iam fazer. Então eles deviam se abster do sexo e se preservar de coisas do tipo. Muito bem. Na sua preparação para encontrar-se com Deus, o povo estava interrompendo, digamos assim, o seu cotidiano. Isso daqui não era algo que eles faziam, vamos fazer uma cerimônia de purificação, não. Isso daqui está saindo da maneira como o povo naturalmente sempre caminhava. Eles precisavam aprender uma coisa, e nós também, as crianças, os neófitos, né, os novos na fé, que o nosso momento que a gente vai encontrar com Deus, e isso também ensina aqui essa passagem, é sempre um momento que deve ser feito de uma forma especial. Eles estavam se preparando para encontrar com Deus. E isso devia trazer para eles um entendimento, isso é didático, né? Essa atitude deles, essa preservação, ela é didática. Eles vão começando a entender ou a aprender, olha, nós vamos nos encontrar com Deus. Não é de qualquer jeito. Não é de qualquer maneira. Existe uma preparação para isso, né? É o que vai sendo passado aqui para o povo, né? Ou seja, a gente vem para a igreja, a gente vem participar do culto, é sempre algo especial, pelo menos deveria ser algo especial para nós. O ideal é a gente chegar, né? Nem sempre a gente faz, orar, Senhor, me ajuda a eu entender o estudo, a mensagem, o sermão, me ajuda. É um preparo. E isso é algo tão longe da gente que talvez eu pense, eu imagino, nenhum de nós chegou hoje, lá pelas 18 horas, falar, puxa, eu vou para a igreja para o estudo, Senhor, me ajuda eu aprender para mim algumas coisas hoje no que vai ser tratado. Nós não temos esse tipo de preparo, a gente não pensa assim. Mas o povo está sendo ensinado a se preparar para se encontrar com Deus. Coisas que nós nem sempre estamos atentos. Mas essa situação nos ensina, né? Participação do culto, ao nós orarmos, ao lermos a Bíblia. Vamos ler a Bíblia. O ideal é antes orar, Senhor, vou ler a Tua palavra, me ajuda a compreendê-la. São os preparos. E aqui o povo está sendo ensinado nessa direção. Não era qualquer encontro. Eles estavam se preparando para se encontrar com Deus. E isso tinha um peso. Muito bem. O encontro do povo com Deus.
Nós sabemos que Moisés já tinha tido essa experiência. Moisés teve o primeiro encontro com Deus, por assim dizer, quando ele estava apacentando, cuidando das ovelhas de Jetro, lá na terra de Midian. Ali ele teve um encontro com Deus, ali ele viveu uma experiência. Ele ouviu a voz do Senhor, ele se aproximou dali de onde estava aquela sarça, aquele arbusto que estava queimando, mas não secava, era uma chama constante. Ele se aproximou e ouviu ali a voz de Deus. Ele já viveu essa experiência, mas o povo não tinha, era o primeiro encontro deles nesse sentido. Eles iriam ter um encontro, mas de um modo extremamente diferente daquele encontro com Moisés. A partir aqui dos versos 12, já lemos o 10, vamos ler aqui o 11 até o 13. Pode ler alguém? Estejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sinai, marcará em redor limites ao povo, dizendo: guardai-vos de subir ao monte, nem toqueis o seu limite. Todo aquele que tocar o monte será morto. Mão nenhuma tocará neste, mas será apedrejado ou flechado. Quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Quando soar longamente a buzina, então subirão ao monte. Muito bem, né? A situação que estava ali, estavam presenciando, no verso 16, pode ler o 16, Rosalina, o 16 apenas. Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e relâmpagos, e uma espessa nuvem sobre o monte, e muito forte clangor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. Então nós vemos aqui assim o quadro que estava formado ali ao pé do Monte Sinai, né? As recomendações são extremamente fortes, né? Guardai-vos de subir ao monte, nem toqueis o seu limite, todo aquele que tocar o monte será morto, mão nenhuma tocará neste, mas será apedrejado ou flechado, quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Então as recomendações eram extremamente fortes, né? E todas essas palavras, na verdade, que antecipam esses primeiros passos, na verdade, primeiro, significa que eles deveriam estar preparados para não se surpreender. Eles iam ouvir ali sons e viver um momento que eles não conheciam ainda. Sons de buzinas, trovões, relâmpagos, claro, conheciam, mas não ali de uma forma manifesta da presença de Deus. Eles não conheciam esse ambiente, né? Haveria limites de aproximação, não é ir até onde eles querem ir. Eles iam até onde o Senhor está determinando que eles poderiam ir. Havia um limite que Moisés havia traçado e eles não poderiam passar este limite. Desrespeitar os limites era a morte certa. Era algo extremamente sério. Né? Que é uma coisa horrível, né? Pode ler, você está lá, Hebreus, acho que 12. Isso. Pode ler o 12, 18 a 21. Hebreus 12, 18 a 21. Pode ler. Ora, não tem chegado ao fogo palpável e ardente, e à escuridão, e às trevas, e à tempestade, e ao clamor da trombeta, e ao som de palavras tais, e quantos ouviram suplicaram que não se lhes falasse mais, pois já não suportavam o que lhes era ordenado. Até o animal que suplicar o mundo será apedrejado. Na verdade, tal qual era horrível o pecado, que Moisés disse: sinto-me aterrado e preso. Era esse o quadro
que todo o povo ali, todo o povo é mulheres, crianças, não tinha, todos estavam ali presenciando esta cena que deixava eles aterrados. Moisés, né? Sinto-me aterrado e trêmulo, né? Era algo, nós não conseguimos imaginar como que era esta cena, o que está acontecendo ali. O que nós temos é uma descrição escrita que procura transmitir uma ideia do que estava acontecendo ali. Esses preparos, esses limites ensinavam ali, estavam ensinando para o povo a santidade e o temor a Deus. Santidade e temor a Deus, né? Isso estava sendo passado para eles. E é interessante que nós temos perdido, no decorrer da história, este senso de temor, de santidade a Deus. Nós não vivemos mais, não temos mais senso dessa santidade. Primeiro porque o próprio mundo despreza. O mundo usa termos com respeito a Deus. Basta a gente ver o cara lá de cima, é o meu amigo, é o meu... Isso eles não entendem. O triste não é quando o mundo pensa assim, mas quando o próprio cristão começa a perder de vista a santidade de Deus e o temor de Deus que cabe a nós, cada um de nós termos temor de Deus. É no Novo Testamento que está escrito: horrível coisa é cair nas mãos de um Deus vivo. Mas o Deus não é um Deus de amor, não é o Deus da graça. É o Deus do amor, é o Deus da graça, é o Deus de misericórdia, é o Deus de bondade, mas é o Deus de justiça. E horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então, nós temos perdido de vista o que o Senhor está ali ensinando para o povo, para aquela nação que vai ser o povo dele. Ele está ali ensinando acerca destas coisas. Nós vemos hoje a falta deste senso nos cultos, que por vezes é marcado por falta de reverência. Cultos sem reverência a Deus, sem preocupação sobre o que Deus pensa do que está acontecendo. Temos vivido esses dias, falta de reverência, falta de temor, nos mais variados aspectos, no comportamento dos cristãos, no modo de se vestir dos cristãos, falta de temor a Deus. Está acontecendo a liberdade de expressão, como se Deus aceita tudo. Não, se eu faço de coração, Deus aceita. Espera aí, isso não está na Bíblia, não. Não somos nós que ditamos como é que o que Deus vai aceitar. Nós temos que nos submeter àquilo que Deus requer de nós. É o temor a Deus. A nossa ótica, a nossa visão é diferente. Muitos acham que pode se comportar dentro de uma igreja como se comporta dentro de um estádio de futebol. Lá é o estádio de futebol. A igreja não é o estádio de futebol. É diferente. É diferente. E muitas vezes as pessoas acham: mas se eu faço isso lá pelo meu time, por que eu não posso fazer pelo Senhor? Isso eu nem tenho que defender. O Senhor é o Senhor é que... Mas à luz da Bíblia, a presença de Deus requer consideração. Não é do meu jeito, não é assim, né? As nossas palavras devem ser sempre avaliadas, né? Alguns domingos pregamos lá sobre Abacuque 3:20 ou 2:20, que ele diz: o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra, né?
Então, a Bíblia sempre, no que se refere a Deus, se refere sempre em reverência, em temor. É claro, não pode ser uma reverência que tire a liberdade de adoração e de culto a Deus. Mas não pode ser uma liberdade que tire a reverência do culto a Deus. Isso tem que caminhar junto, equilibrados. Mas chegou o dia do encontro. Ao amanhecer, o monte estava coberto por uma nuvem espessa, escura, com trovões, como lemos lá no 16, com trovões, relâmpagos, sons de trombetas, Aqui é uma descrição de Moisés que eu via, som de trombeta, de buzina. Buzina, a gente pensa em buzina, nós pensamos as nossas buzinas aqui, nós temos uma ideia de buzina. Não sabemos como que é essa ideia de buzina, é a descrição do que Moisés está ouvindo lá naquela situação. Então, algumas descrições têm essa forma também. Moisés os conduziu para fora do arraial, ao pé do monte. O povo ficou extremamente assustado. Vemos aqui o versículo 17 e 18. Pode ler alguém. E Moisés Imagina você estar em pé num lugar e a terra está tremendo embaixo de você. Não pode correr. Ali não podia havia uma disparada. Não. Ali não podia ultrapassar o limite e também o povo tinha que estar ali ao pé do monte como estava ordenado, porque o Senhor ia falar com eles. Pastor, e o pior ainda, que era um monte que estava acima de você que estava tremendo. É isso aí, Imagina a situação, Então o povo tremia. Diz aqui o Monte Sinai que o monte tremia grandemente. O 19 diz assim: o clangor da trombeta ia aumentando ia aumentando cada vez mais, ia se intensificando. Moisés falava e Deus lhe respondia no trovão. Era uma coisa, séria, marcante, para ninguém esquecer, para todo mundo ter noção de que Deus é santo. Para eles entenderem que quando se fala sobre Deus, tem que haver temor. Quantas anedotas hoje se conta sobre Deus. E às vezes os cristãos estão lá em frente à televisão ouvindo isso. Então nós vemos aqui esse quadro. O quadro era aterrador e ia se intensificando, É interessante que grande parte dessa situação lembra, eu estava lendo num dos comentários, lembra um vulcão. Um vulcão que está em erupção, Fogo, fumaça, só que, tremendo, a situação toda, lembra algo assim. Muito bem. E diz aqui que o Senhor descendo, para o Monte Sinai, vamos ver o 20 e o 21. Versos 20 e 21. Então, o Senhor chama Moisés sobe o monte e vai lá. Interessante isso, Depois que ele sobe o monte em todo, o Senhor fala: olha, desce a vida. 1.185 metros. Eu não vi essa altura aí, mas veja só, subiu o monte,
para quando chegar lá, o Senhor fala para ele descer, né? Chama ele nessa voz de trovão. Como que é essa voz de trovão? Ou no trovão, né? Hoje em dia, tem alguns filmes que têm efeito especial, né? Tinha um antigo para show. Como? Não assisti. Sons de buzina, né? Alguma coisa assim. Hoje tem efeito especial, né? Mas tinha um filme muito antigo, acho que não era Guerra nas Estrelas, acho que era Guerra nas Estrelas, e apareceu um camarada, um personagem que era meio fantasmagórico, que ele falava, e a voz dele, eu fico imaginando, era um negócio desse, só que multiplicado, mas existe até alguns alto-falantes que o pessoal brinca, que muda a voz, que você ouve alguma coisa bem diferente. E ali era uma voz de trovão. Voz de trovão é a forma como Moisés está interpretando a maneira que ele dá, da voz que ele está ouvindo, né? Então ele está aqui interpretando isso, e o Senhor falando com ele e respondendo, né? E é interessante aqui que eles não subissem, diz o texto aqui, para que o povo não transpasse o limite até o Senhor para vê-lo, né? Para vê-lo. Não significa que isso seria possível, mas o povo poderia tentar chegar lá. Para isso, na tal tentativa, causaria a morte, né? Causaria a morte. O versículo 22, pode ler alguém? Também os sacerdotes que se chegam ao Senhor se hão de consagrar, para que o Senhor não os vire. Muito bem. Quanto a essa questão sacerdotes, não tinha sacerdotes ainda em Israel. Como a gente pode entender isso? Tanto pode ser alguma coisa, uma palavra sobre uma situação futura, que os próprios sacerdotes iam respeitar os limites, como pode também ser alguma coisa referindo-se talvez a alguns líderes do povo que já assumiam a frente, que talvez conduziam de uma forma espiritual o povo, mas nós não temos uma informação clara sobre essa questão que está aqui. Também os sacerdotes que se chegam ao Senhor hão de se consagrar para que o Senhor não tire. Então, tanto pode se referir a uma situação futura, quando esses sacerdotes, os separados lá, iriam servir ao Senhor e deveriam ser consagrados antes, se preparando para isso, ou então diz respeito aqui a um grupo de líderes que já exerciam uma atividade no meio do povo, quem sabe, né, atentando para a questão lá do sacerdócio levítico. Na sua simplicidade, Moisés tenta nessa hora, olha só Moisés, ele tenta nessa hora lembrar o Senhor, de que não, Senhor, né? O Senhor falou, ele subiu o monte, chega lá, olha Moisés, desce lá. Daí Moisés falou, não Senhor, não precisa, porque o povo já foi avisado, né? Moisés tenta trabalhar com essa ideia. Veja o versículo 23, então disse Moisés ao Senhor, o povo não poderá subir ao monte Sinai, porque tu nos advertiste, dizendo, marca limites ao redor do monte e consagra. Para Moisés isso já estava resolvido. Senhor, o povo já sabe disso, já deixamos lá os limites, eles não vão subir. A advertência era grave, se alguém tocar ali é morto, é flechado, etc, né? Moisés confiava que essa ordem de Deus os impediria, né? Ele diz assim, veja só o que ele diz no início, né, do 23, então disse Moisés ao Senhor, o povo não poderá subir. Por que ele não pode subir? Ele não deve.
O povo não poderá subir o Monte Sinai. Por quê? Porque tu nos advertiste. Como seja, o Senhor já deu a ordem. Fácil assim, né? A gente fala assim, olha, não, pode ficar tranquilo que eu deixei ordem lá para o pessoal, está tudo certinho, né? Tudo tranquilo. Replicou-lhe o Senhor. Esse replicou-lhe quer dizer, não é como você pensa. Não é assim não, Moisés, né? Acho que era isso, né? Não é assim, mas não é como você pensa. Vai lá e repete tudo novamente para eles. É o que está no versículo 24. Olha lá, replicou-lhe o Senhor. Vai, desce. Depois subirás tu e Arão contigo. Os sacerdotes, porém, o povo, não transpassem o limite para subir ao Senhor, para que não os fira. Ou seja, para que não os mate. Eles já tinham ouvido não sei quantas vezes isso, mas sobe lá e fala novamente para que eles não sejam feridos, para que eles não sejam mortos. É o que o Senhor está ordenando para eles. E aqui, nós devemos considerar o seguinte: se essa advertência que eles tinham, não tocar o monte, se tocar vai morrer, vai ser flechado, vai ser apedrejado, se ela fosse suficiente por si só para afastar qualquer pessoa dali, como Moisés imaginava, por que então esta repetição? Por que essa repetição? Eu creio que uma razão possível, né, para a qual nós nem sempre prestamos atenção e por isso descuidamos dos nossos filhos e de nós mesmos, é que a curiosidade, na maioria das vezes, suplanta o medo. Nós temos medo, mas a curiosidade é muito grande. E o Senhor o Senhor conhece o coração do homem e sabia que essa curiosidade, tanto é que ele falou antes lá, né, que ninguém ultrapassasse o limite até o Senhor para vê-lo, e ele continua repetindo isso. Então nós às vezes achamos que os conselhos que nós damos, que as advertências que nós fazemos para os nossos filhos são suficientes. Já vão impedir eles de cometer alguma coisa errada. Mas nós vemos que muitas vezes é porque a curiosidade suplanta o medo que às vezes entram em contato com as drogas. Curiosidade. O cara diz que isso daqui faz a gente sonhar, que isso aqui vai trazer paz. E muitas vezes o jovem, pela curiosidade, ele vai experimentar. Tem medo, mas a curiosidade suplanta isso. O sexo, os jovens são advertidos, pelo menos os da igreja, né? Estou falando agora, os de lá são advertidos a se preparar para isso. Os da igreja são advertidos a não entrar nessa. É diferente. Os jovens fora da igreja são advertidos, olha, leva o preservativo. Os jovens da igreja são ensinados, olha, se guarda para o casamento, espera o momento certo. E a advertência que os jovens da igreja recebem, os adolescentes. Mas sabemos que isso tudo não é suficiente. Se o fato de nós conhecermos a ordem e sabermos as consequências fosse suficiente para nos afastar do perigo, nós não nos envolveríamos em tantos problemas na nossa vida. Nós entramos em problemas sabendo exatamente que não deveríamos entrar nisso, e sabendo que as consequências de entrar nisso é grave, mas ainda assim nós entramos. Então, ainda que Moisés tenha dito, o povo não pode subir, porque eles já estão advertidos. Não, mas vai lá e fala de novo, adverte de novo,
fala para eles as consequências, fala que não passem o limite para subir ao Senhor, para que não os fira. Esse ferir é matar, não é ferir, vai causar um arranhão, não os fira. Aqui implica em morte. E Moisés foi e repetiu essas palavras ao povo. Desceu, pois, diz 25, desceu, pois, Moisés ao povo e lhe disse tudo isso. O povo falou, nós não aguentamos, mas é assim. Às vezes os filhos não querem ouvir o mesmo conselho, muitas vezes. Ah, mãe, eu já estou cansado. Pai, já me falou isso? Fala de novo. Fala. Olha lá, uma advertência, né? Ela sabia, ela tinha advertência, né? Não é, mas a mulher de Ló, e a curiosidade? O pessoal brinca, né? A curiosidade mata. Às vezes é bom você não ter curiosidade nenhuma, né? É bom não se preocupar com isso. Muito bem, vamos então para o capítulo 20. Então falou Moisés todas estas palavras, né? Então falou Deus, melhor dizendo, todas estas palavras. Então versículo 20, nós vemos aqui que o Senhor vai passar as ordenanças, os mandamentos para o povo. Mas é bom a gente parar um pouquinho aqui, parar um pouquinho no versículo 2. É interessante que Deus apresenta as credenciais dele antes dele exigir os direitos, né? Antes dele exigir os direitos, antes dele dar as ordens, ele diz, eu sou o Senhor, eu sou o Senhor. Antes de estabelecer suas leis para que fossem obedecidas pelos hebreus, Deus os lembra de seu direito sobre as suas vidas. Eu sou o Senhor. Isso implica, eu sou o Senhor, o dono, o proprietário, o Senhor de todas as coisas. Ele não começou dando as ordens, mas começou relembrando quem ele era. Eu sou o Senhor. Moisés registra aqui como que reapresentação ao povo. Por quê? Porque Deus já tinha, através de Moisés, falado ao povo quem ele era. Lá em Êxodo 3, versículos 13 e 15, só voltando um pouquinho lá para trás, 3, 13 a 15. Pode ler alguém para nós. Disse Moisés a Deus, eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem, qual é o seu nome? E lhes direi, disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, ainda assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros. 15. Disse Deus ainda a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel, o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, me enviou a vós outros, este é o meu nome eternamente, e assim serei livrado de geração em geração. Muito bem, então o Senhor aqui diz, né, antes dele começar a dizer os mandamentos, eu sou o Senhor. Se nós não reconhecermos isso, nós não vamos entender mais nada. A Bíblia não tem sentido, a história do Gênesis não tem sentido para nós, então eles deveriam reconhecer que Deus era o Senhor. O seu nome em si já evidenciava não somente a sua autoridade, mas a sua autoridade exclusiva. Eu sou o Senhor. Eu não sou um Senhor, eu sou o Senhor. Não tem outro Senhor. Como Deus não há. Nós temos autoridade sobre nós, aqui na nossa condição humana, mas o Senhor é o Senhor. Ele é o Senhor. E Ele se apresenta dentro dessa realidade. Essa autoridade também é proveniente do seu direito como Criador.
Ele é o Criador e tem o direito sobre todas as coisas, sobre todos os homens, sobre toda a natureza, sobre toda a criação. Ele é o Senhor absoluto. E ele acrescenta: eu sou o Senhor, teu Deus. Teu Deus. Notamos também que nesse momento, além de revelar a sua autoridade exclusiva, ele se revela como o Deus exclusivo de Israel. Eu sou o teu Deus. Era algo recíproco. Vocês devem que me reconhecer que eu sou o Senhor de vocês, mas vocês são também o meu povo. Então Deus está aqui estabelecendo essa relação, né? E ele acrescenta aqui nesse versículo que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. O direito de Deus provém não somente do seu direito, de criador que já possui, mas também pelo fato dele ter resgatado esse povo da terra do Egito. Eles eram escravos de outro. Deus os resgatou, Deus os libertou para si, para ele. Tudo isso para esclarecer: eu sou o Senhor, eu sou o teu Deus. Egito era o dono deles. Eles pertenciam ao faraó. Eles pertenciam ao Egito. Eram propriedade de faraó. Por isso que Moisés tinha que ir lá falar com o faraó para esse povo sair, porque eles pertenciam ao faraó. Eles tinham um dono. Agora eles pertencem ao Senhor e são agora os seus servos. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Vocês agora são meus. E essa é a nossa relação com Deus em Cristo Jesus também. Nós também éramos escravos. Estou falando aqui nós, partindo do princípio que todos nós que estamos aqui nascemos de novo em Cristo Jesus. Se nós não nascemos de novo em Cristo Jesus, eu ainda continuo escravo. Ou aquele que não nasceu de novo continua escravo, não de Deus. Ninguém vê essa servidão, né? Nós não vemos os homens que não nasceram de novo algemados, aí por aí aborrecidos. Não, você vê eles alegres, felizes por aí. Mas a Bíblia diz que são escravos, mortos nos delitos e pecados, cegos, ainda que pareçam que veem muito bem. Essa é a condição do homem, mas a nossa relação com Deus é essa: nós fomos libertos. Vamos ver alguns textos sobre isso, para a gente encerrar e parar daqui a pouquinho já. Efésios 6,6. Efésios 6,6. Quem chegar lá pode ler. Servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Como servos de Cristo, agora nós somos servos de Cristo. Nós não gostamos dessa palavra, né? Servos, né? Essa é uma palavra bonita. A palavra lá no original aponta para escravo, né? Para escravo mesmo. E nós somos servos de Cristo. E como servos de Cristo devemos agora servir a Ele. Nessa relação nós também sabemos pela Bíblia que a nossa relação também, na nossa situação, melhor dizendo, era de escravos antes disso. Lá em Efésios mesmo 2, 12 e 13, carta de Efésios mesmo 2, 12 e 13. Olha a situação que nós, os que cremos, estávamos, e que aqueles que não creem, que não nasceram de novo, ainda continuam nessa situação. Vejam lá, qual é? Naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus
Ou seja, naquele contexto nós éramos escravos do pecado. O inimigo das nossas almas exercia domínio sobre nós. Nós não tínhamos Cristo, não tínhamos Deus. Diz aqui que nós estávamos, essas palavras éramos estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Essa é a realidade de quem não nasceu de novo, de quem ainda não possui uma fé em Jesus, de quem não foi alcançado pela graça. Mas agora nós fomos resgatados por Cristo e nos tornamos servos. Isso está lá para a gente fechar essa parte aqui em Romanos, capítulo 6, versículo 22. É um dos textos, tem muitos textos que falam sobre essas coisas. Estamos lendo apenas alguns, poucos. 22, 6:22 de Romanos. Agora, pois, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Muito bem, agora fomos libertados do pecado, transformados, em servos de Deus. Essa é a nossa realidade. Deus, lá quando Ele está se dirigindo ao povo de Israel, antes dele iniciar os mandamentos, Ele se reapresenta ao povo dizendo: eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei do Egito, te tirei da terra da servidão, coisa assim. Ou seja, o Senhor está dizendo: olha, agora nós vamos ter uma relação diferente. Vocês vão ser o meu povo e eu vou ser o seu Deus. Tá bom? Semana que vem nós vamos continuar. E aí sim, começando aqui os 10, falando sobre os 10 mandamentos, trocando ainda algumas ideias importantes aqui. Ok?